Oi pessoal, meu nome é Gilberto Mendes Amigo. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre faturação de números inteiros. Não sei se todo mundo está acostumado com a criptografia RSA, mas é basicamente usada em toda a internet. Ela se baseia, é claro que é bem mais complicado disso que eu vou falar, né? São especialistas que cuidam dessa parte. Mas em termos básicos, ela se baseia no seguinte fato: a fatoração de números inteiros grandes é difícil. Enquanto a fatoração for impossível ou for difícil de fazer, a criptografia RSA está protegida. Eu vou usar números pequenos aqui, tá, nesse vídeo, porque fica mais didático, é claro. Mas tenha a seguinte consciência: os números usados em criptografia têm 100 dígitos ou mais de 100 dígitos. E basicamente são dois números primos grandes, de 100 dígitos, muitos dígitos, multiplicados entre eles, que resultam num número composto enorme naturalmente. Se os dois primos envolvidos são grandes, o número composto resultante será grande também. Mas aqui nesse vídeo os números são pequenos, só para poder explicar. Eu vou pular para o próximo vídeo. Objetivo: faturar números inteiros. Eu posso fazer uma tabela com qualquer número, né? Um sistema de tabelas. Eu desenvolvi esse sistema aqui. Ó. As regras são as seguintes: regras para a construção das tabelas. Os números reais foram representados em tabelas, sendo que o número comandante n está na casa K1, J1. As colunas J vão de 1 até n. As linhas K vão de 0 até n. 1 até n, 0 até n. Esse é o n. Multiplica-se K por J. Esse vezes esse. Toda linha K0 deve ser preenchida. Toda preenchida. Toda coluna J1 deve ser preenchida. Toda preenchida. Toda diagonal formada por Jn K igual a 0, Jn K igual a 0, e J1 K igual a n menos 1, J1 n menos 1. Não. J1 e K n menos 1. Tá vendo? Aqui é o 3, a linha 3. O n é 4, 4 menos 1, 3. Essa diagonal aqui deve ser toda preenchida. Como propriedade da tabela, os números da diagonal são dados por n-1 vezes 1, n-1 vezes 1, n-1 vezes 2, n-1 vezes 3, até n vezes n-1. Se não houver correspondência de uma determinada casa com o produto K por J, então esta casa ficará vazia. São essas casas vazias, em branco. Ó, vamos lá. N é o número comandante de cada tabela. Está na casa K1, J1. Observe a diagonal desenhada nas tabelas. Essa diagonal que eu desenhei aqui. Para n par, primo ou composto, não importa,
todos os divisores de n serão encontrados dividindo os números da casa k igual a n menos 1 e j1, essa casa, pelos números que estão na diagonal, sendo que o menor divisor está na linha k igual a n menos 2 dividido por 2. Esse dividido por esse dividido por esse dividido por esse dividido por esse. É claro que a maioria das divisões aqui não vai dar, não vai obter resto zero, né? Eles só serão divisores, por exemplo, esse aqui é número primo, do 6. O 30 dividido por 5 dá 6, dá o próprio n. O 30 dividido por 10 dá 3, que é divisor de 6. O 30 dividido por 15 dá 2, que é divisor de 6. Se você dividir 30 por 20 e por 25, não dá a conta exata. Há resto. Então, esses aqui não servem. Os divisores estão aqui. E o menor divisor está na linha k igual a... Opa, esse é par, né? Na linha k menos 2 dividido por 2. K igual a n menos 2 dividido por 2. 6 menos 2, 4. Dividido por 2 dá 2. O menor divisor estará nessa linha. Opa, tudo bem. Esse é o menor divisor. Não adianta você tentar dividir para cá, porque não tem mais todas essas divisões, esse por esse e esse por esse, vai dar resto maior do que zero. Todas as divisões cujo resto é zero estarão a partir dessa linha aqui para cima. Se n é ímpar composto, todos os divisores de n serão encontrados dividindo o número da casa k igual a n menos 1 e j1 pelos números que estão na diagonal, sendo que o menor divisor está na linha k igual a n menos 3 dividido por 3. Nesse slide não aparece nenhum número composto. No próximo slide tem o número 9, é mais fácil visualizar. Para n', para o ímpar, tanto faz, todos os divisores de n serão encontrados dividindo o número da casa k igual a n menos 1 e j1 pelos números que estão na diagonal, sendo que o menor divisor está na linha k0. Sempre que for primo, todos esses em vermelho são primos. O menor divisor estará sempre k igual a 0, nessa linha. Se você sair dividindo esse número por todos os demais, todos esses aqui, você vai obter uma divisão não exata, ou seja, com resto maior do que zero. O único cujo a divisão vai ter um resto zero é o 42 dividido por 6, que é o próprio 7, que é o nosso n, é o número comandante da tabela. Exemplos: divisores de n igual a 4. 12 dividido por 3 igual a 4. 12 dividido por 6 igual a 2. E claro, né, o próprio... Tá aqui. 12 dividido por 3 igual a 4. 12 dividido por 6 igual a 2. Os divisores de 4 é 4 e o 2. O próprio 4 e o número 2. Divisores de n igual a 9. No próximo slide você vai ver o número 72 dividido por 8 igual a 9. 72 dividido por 16 igual a 4,5. Este não serve, pois sobra resto. 72 dividido por 24 igual a 3. O menor divisor de 9, pois k igual a 9 menos 3 dividido por 3 igual a 2. K igual a 2. Bom, observações. Em vermelho estão os números primos. Em laranja, os acréscimos da tabela imediatamente anterior. Em laranja. Ou seja, esses números aqui, esses números estão nessa tabela.
Mas todos os outros que não são laranja estão na tabela anterior. Todos esses outros números estão aqui. Mesma coisa desse. Todos os números dessa tabela, menos a laranja, menos as casas em laranja, estão aqui nessa tabela. Em decorrência da observação 2, tab n-1 está contida em tab n. A diagonal de uma determinada tab n contém toda a primeira coluna da tab n-1. Se você olhar esses números aqui, ó, eles estão todos alinhados aqui, até o 25. Se você olhar, aqui não vai dar por causa do slide. Se você olhar esses números aqui, de 4 a 16, eles estarão aqui, de 4 a 16. Ou seja, toda essa linha estará nessa diagonal. Toda essa linha estará nessa diagonal, até aqui. Eu tinha usado o n igual a 9, né? Se você observar, é exatamente isso. Ó, 72 é o último número dessa diagonal. E tem aquelas divisões. Então, veja bem. Se eu tenho um número muito grande mesmo, de 100 dígitos, posso fazer o algoritmo correto para um bom computador, um computador parrudo, e falar para ele, comece a dividir em tal linha. Esqueça as outras linhas. Comece a dividir daqui para cima. Ele vai achar o primeiro imediatamente, o primeiro número que compõe o número composto, que é gigantesco também. E o segundo número, esse primeiro número, vai estar aproximadamente, vai estar na linha... Nunca volto? Slide? Não tem. Sim, pausa de gravação. Bom, continuando. Então, eu determino através de um algoritmo, a partir de qual linha que ele vai começar a procurar. Ele vai achar de cara, ele vai achar o primeiro. Geralmente será um número ímpar. Então, para aquelas regras que eu citei, ele já vai na linha e já acha o primeiro. E para achar o segundo número, basta vir a 1/4 da distância dessa diagonal, ou seja, metade da diagonal vai estar na região 1/4 da distância da diagonal. E não sei se ele leva 30 anos para quebrar uma chave RSA. Com esse sistema, talvez leve, eu não sei quanto, porque eu não sou especialista em criptografia, tá? Mas talvez leve bem menos. Alguns minutos, talvez. Então fica aí um alerta, né? Talvez a chave RSA possa ser quebrada. E ela pode ser quebrada. Mas isso eu não posso afirmar, tá? Eu só estou uma suposição, uma conjectura. E fica aí o aviso para quem é especialista em criptografia verificar se isso é verdade ou não. E para quem não é, isso aqui não é um incentivo para cometer algum crime financeiro ou alguma coisa, né? Porque isso é crime. Se você tentar fazer algum hackeamento de alguma conta, de alguma coisa. E eu fico pensando, será que a hipótese de Riemann pode ser provada seguindo esse caminho? Em vez de fazer
uma tabela com dois números reais, o J e o K reais, fazer dois planos complexos e perpendiculares entre si. Dois planos complexos. Não sei. Fica aí a pergunta, fica no ar. E muito obrigado, é isso. Meu nome é Gilberto Mendes Amigo. Eu não sou matemático, então se tiver alguma besteira, algum erro bobo, desculpem. Mas eu tinha que divulgar isso daí, né? Eu não podia ficar com isso daqui no meu computador aqui para sempre. Tive que criar coragem e colocar isso. Obrigado. E só para finalizar, queria dizer que seria interessante criar um fórum na seção comentários sobre o que vocês acham disso daí. Se é válido, se não é, se tem erro, se não tem. E queria deixar também, se você puder dar um like, eu agradeço. E é isso, né? Obrigado.